O Jax, ele tem a morte do próprio irmão no currículo. Ou pelo menos ele é responsável por provocar a morte do irmão, o que daria a mesma coisa. Se não fosse a armação de Jax, digamos que o Abel estaria vivo. Se ele não tivesse cortado os freios do carro de Abel, o Abel estaria vivo. E ele sabia muito bem que ao cortar o freio do carro de Abel, isso ocasionaria eventualmente um trágico acidente. Ele sabia disso. Qualquer um que é adulto e minimamente lúcido saberia que cortar um freio de um carro pode ocasionar um acidente muito grave e, consequentemente, uma morte. Isso todo mundo já sabia, né? Bom, quem é capaz também de cortar um freio de um carro tem a capacidade também de entender que isso é muito plausível de acontecer. Uma morte, eventualmente, porque o freio foi cortado. Bom, mas o Jax não parará por aí. Ele começa a gostar da coisa. E uma coisa leva a outra, outra coisa leva a outra coisa. Bom, isso porque o Ricardo ele ficará completamente indignado, porque o Samuel irá demiti-lo. E com isso, o Ricardo ficará com muito ódio. E como ele tem um vídeo de Jax cortando os freios do carro de Abel, ele irá ameaçar o Jax, dizendo que se por acaso ele não conseguir o seu cargo de volta na Boaz, esse vídeo irá parar na mão da polícia. É aí que o Jax fica desesperado e a única alternativa que ele encontra é atropelar o Ricardo e matá-lo. Bom, mas será que o Ricardo vai morrer? Deixa o like, se inscreva no canal e acione a notificação. Seu like, sua inscrição aqui é muito importante, assim como sua presença. Feito isso, vamos continuar o vídeo. Bom, o Ricardo é atropelado, mas um pouco antes o Ricardo tinha marcado um encontro com o Samuel. Nesse encontro, o Ricardo iria contar tudo, iria mostrar o vídeo e tal. O Ricardo iria desmascarar o Jax. Inclusive, o Samuel estranhou muito o Ricardo ter marcado esse encontro com ele. Bom, depois de algum tempo, o Samuel acaba descobrindo que o Ricardo foi atropelado e está no hospital em estado grave. Bom, o Jax, ao mesmo tempo que fica aliviado, fica preocupado, né? Porque o Ricardo pode acordar. Enquanto isso, o Samuel começa a ligar os pontos. Ele se lembra do momento em que a Tânia falou que o Ricardo tinha um trunfo contra o Jax, tinha uma carta na manga. E aí ele começou a ligar os pontos, ele deduziu pelo fato de ele ter demitido o Ricardo da Boaz, o Jax deve ser que foi ameaçado por Ricardo, que consequentemente acabou sofrendo um acidente para ficar de bico calado. O Jax tentou matar ele. E aí, quando o Samuel chegou a essa conclusão, o Samuel foi confrontar o Jax, obviamente. Só que o Jax disse que o Samuel estava viajando e ele não tinha como provar nada do que ele estava dizendo. Bom, mais uma vez o Jax sai impune, né? O Samuel sabe do crime, mas não pode provar. Ele não pode provar de forma alguma. Mas o Jax vai querer finalizar o serviço, né? O Jax está achando que caso o Ricardo consiga acordar do coma, ele possa te prejudicar. É aí que ele resolve matar o Ricardo no hospital mesmo. E ele faz isso. Bom,
o que faz o Samuel acreditar que foi o Jackson que matou o Ricardo. É aí que as coisas começam a ficar complicadas, né? Porque o Ricardo, ele havia se prevenido caso acontecesse algo parecido a isso, né? Ele pensou que o Jax poderia matar ele, né? Porque se o Jax foi capaz de matar o próprio irmão, imagine ele que tem um vídeo que prova que o Jax matou o irmão. Então, o Jax poderia tentar fazer a mesma coisa, né? O que o Ricardo fez? Ele mandou esse vídeo para Patrícia. Só que, ao invés dele avisar o Jax, para deixar muito claro que se ele tentasse alguma coisa contra ele, só iria ter mais um crime nas costas, e a polícia ia saber o que o Jax fez, ele guardou essa informação em segredo. E quem tem a cópia desse vídeo, o Jax cortando o freio do carro de Abel, é a Patrícia, a irmã de Ricardo. Bom, para quem não lembra dela ou está começando a acompanhar a novela agora, a Patrícia era uma personagem que entrou bem logo, bem no início ali da trama para ajudar o Ricardo e o Jax a desviar dinheiro da Boaz, enfim. E depois ela saiu da trama, ela se envolveu com o Jax, ela se apaixonou por Jax, enfim. Mas agora ela tem um trunfo. Ela vai passar a chantagear o Jax, vai querer que o Jax fique com ela, entre outras coisas mais. Só que o Jax vai se cansar e vai acabar ali matando ela. Basicamente isso que o Jax vai fazer. E aí o Samuel vai acabar flagrando, né? O Jax vai acabar dando tiro em Samuel e em Leona. Mas será que Samuel e Leona vai morrer? Aí eu vou trazer em um próximo vídeo, eu vou comentar sobre isso, né? Gente, que situação. Que situação. Bom. Gente, o Jax tá sem freio, né? Parece que ele gostou da coisa, né? Parece que ele gostou da coisa. Eu acho esse personagem bem construído, porque ele começa a fazer pequenos delitos, como por exemplo, tomar a mulher do irmão, aí depois roubar o dinheiro da fábrica, aí depois sabotar o carro do irmão, cortar o freio do carro do irmão, aí vai crescendo, atropelar o homem que está te chantageando, e vai escalando, depois dá tiro em pessoas que viu ele matando alguém, vai escalando. É assim mesmo que acontece, né? Começa com pequenos delitos, depois vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai numa crescente. É como algumas pessoas que utilizam alguma substância química, ela vai começando de baixo, né? Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Em alguns casos só fica só naquele início ali, mas em alguns casos vai aumentando, vai indo para mais forte, para mais forte. A mesma coisa com o Jax, né? A intensidade vai aumentando, a gravidade dos crimes vai aumentando cada vez mais que ele vai fazendo, vai gostando da coisa, porque ele vai normalizando toda essa situação, né? Tchau, tchau, até um próximo vídeo.